tenho abordado alguns aspectos diferentes sobre ágape em cada uma dessas semanas, e hoje eu quero falar sobre ágape como a grande evidência da nossa salvação. A grande evidência da nossa salvação. A salvação, gente, é um benefício divino, é um benefício de Deus, que está disponível para todo e qualquer ser humano, não apenas para um grupo, não apenas para os escolhidos. O ser humano é o escolhido da parte de Deus para a salvação. E a salvação está disponível para todo e qualquer ser humano, e isso é revelado para nós pela Bíblia, por esse livro aqui, que a gente chama de Bíblia, que é a palavra de Deus. Eu tenho recomendado que você traga a sua Bíblia de papel, que você traga caderno, caneta ou lápis, caneta marca-texto, porque essa série é importante não simplesmente que você ouça, mas que você estude essa série, porque esse é o elemento mais importante no reino de Deus, ágape. Nada é mais importante do que isso. Então eu preciso conhecer isso a fundo. Talvez eu não conheça tão bem quanto o fulano, quanto o ciclano a respeito de fé. Talvez eu não conheça tão bem a respeito de graça. Mas sobre ágape eu preciso conhecer. Quem tem Bíblia de papel aí, agita no alto assim, para deixar o diabo nervoso e o vendedor de Bíblia feliz. Pouca gente. Você tem Bíblia eletrônica. Está valendo. Levanta aí. O diabo continua nervoso. Você tem Bíblia de papel, diga amém. Tem Bíblia eletrônica, diga amém. Não tem Bíblia, diga ai de mim. Eita. Não deixe de estudar essa série. Isso aí sempre está disponível no YouTube. Você pode ir lá, ouvir em forma de áudio, você pode assistir em forma de vídeo, mas não deixe de voltar a assistir aquilo que você ouviu ao vivo e a cores durante a semana. É muito importante. E valorize esse livro aqui. É um privilégio que você e eu temos de poder ter quantas Bíblias nós quisermos em casa. Eu fui contar outro dia, tem mais de 60 lá em casa. Tem mais de 60 Bíblias lá. Tem Bíblia em inglês, em italiano. Eu vi lá outro dia uma Bíblia em grego. Eu não sei por que eu tenho uma Bíblia em grego. Tudo escrito com aquele alfabeto grego. Eu olho para aquilo e falo assim, que lindo. Mas não estou entendendo nada. Mas tem lá, alguém me presenteou com uma Bíblia em grego. Maravilha. É um privilégio para nós termos isso, porque existe hoje, em pleno século 21, ainda existem lugares no mundo onde você ter uma, não mais de 60, mas apenas uma. Você tendo apenas uma Bíblia, isso pode ser passível de pena de morte. Eu já vi alguns vídeos de pessoas que moram em lugares como esses, onde a Bíblia é um livro proibido, e as pessoas recebendo secretamente, numa reunião secreta, recebendo Bíblia, as pessoas pegando a Bíblia, chorando, pegando a Bíblia, abraçando a Bíblia, chorando de receber uma Bíblia, porque tudo que elas tinham até então eram 1, 2 ou 3 páginas soltas de alguém que recebeu, que conseguiu arrumar uma Bíblia e arrancou folhas para distribuir entre os irmãos, para que pelo menos a pessoa tivesse um pedacinho da Bíblia. E nós somos privilegiados porque podemos ter quantas Bíblias nós quisermos. Eu queria entender, porque nós aqui, que vivemos num país de cultura judaico-cristã, e nos países onde a sociedade é formada dentro de uma cultura judaico-cristã, você pode ter o livro de religiosidade ou de religião que você quiser. Você pode ter Bíblia, você pode ter um Alcorão, você pode ter um livro de um guru da nova era, e não vai acontecer nada com você. Você pode comprar, botar debaixo do braço e sair pela rua com um Alcorão debaixo do braço. Você pode pegar um palanque, um caixote, botar num coreto, numa praça, subir e pregar o Alcorão, pregar a nova era, pregar o que você quiser. O que você quiser. Não acontece nada. Mas por que nesses países o pessoal tem tanto medo desse livro?
que nesses países esse livro provoca tamanho medo, ao ponto de proibirem, ao ponto de dizer, se você tiver um livro desse aqui, você pode ser preso e condenado à morte. Eu vou explicar para você por quê. Porque todos esses outros livros são literatura, mas isso aqui é espírito e vida. E quando alguém começa a ler isso aqui, de repente, essa pessoa se converte. Sem que haja alguém pregando, sem que haja alguém falando. Então esse livro aqui provoca medo para aqueles que não conhecem a Jesus. Mas para nós esse livro aqui provoca alegria, paz e vida abundante. Você pode levantar as suas mãos e dizer, graças a Deus, porque eu posso ter a palavra de Deus na minha mão, livremente. Aleluia. Gente, a salvação é um benefício divino, que está disponível para todo ser humano, mas só é revelado a nós pela Bíblia, pela palavra de Deus. Se não fosse a palavra de Deus, você não saberia quem é Jesus, o que é salvação, o que é graça, o que é fé, o que é ágape. João 3,16, versículo super conhecido da igreja, porque Deus amou o mundo. Amou o mundo. Não simplesmente a igreja, ou meia dúzia de pessoas, mas amou o mundo. E amou de tal maneira que Ele deu o Seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Agora, essa mesma Bíblia também nos diz que o que torna essa salvação, que está disponível para o mundo, o que torna essa salvação uma realidade na vida do indivíduo. Jesus morreu pelo mundo, mas o que torna essa salvação uma realidade na vida do indivíduo é uma declaração consciente de que Jesus é o Senhor. É uma declaração pessoal, consciente de que Jesus é o Senhor. Romanos capítulo 10, nos versículos 9 e 10, diz assim: se com a boca você confessar Jesus como o Senhor e em seu coração você crê que Deus o ressuscitou de entre os mortos, você será salvo. Porque com o coração se crê para a justiça, para a justificação, mas com a boca se confessa para a salvação. E fazer essa declaração, é importante a gente entender isso, que fazer essa declaração é uma decisão que a gente toma com base em uma conclusão que a gente chega. Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Pronto, concluí isso. Experimentei isso, aquilo outro. Fui nesse tipo de reunião, nesse tipo de religião. Fui aqui, fui ali, fui acolá. E cheguei a uma conclusão. Jesus Cristo é o caminho, a verdade e a vida. Li sobre Maomé, li sobre isso, aquilo outro, li sobre o outro lá que tem uma religião muito doida aí, que adora aos ETs, disco voador e etc e tal. Pesquisei, vi, mas cheguei a uma conclusão. Jesus Cristo é o caminho, a verdade e a vida. Quando você chega a essa conclusão, quando você abraça essa conclusão e confessa e declara isso, crê nisso no seu coração e declara isso, a Bíblia diz que você é salvo. Agora, se você crê no seu íntimo, fez essa declaração com seus lábios, o que é que prova que você foi salvo? O que é que prova que você foi salvo? Você, por um acaso, no dia que teve esse esclarecimento, essa revelação no seu espírito, Jesus Cristo é o caminho, a verdade e a vida, Ele é o Senhor. Você teve essa revelação no seu espírito? Por um acaso, você naquele dia, à noite, de madrugada, recebeu a visita de um anjo que trouxe para você um certificado de salvação, para você pendurar na parede? Não, não recebeu, nem eu. Não recebi. Então como é que você sabe que você é salvo? Ah, pastor, é pela fé. Ok, mas a fé é algo ainda muito pessoal. Eu não estou vendo ainda, eu não consigo enxergar a sua fé. Eu não vejo a sua fé. Você pode dizer, não, eu sou salvo pela fé, eu creio que eu sou salvo, ponto final. Mas eu não vejo a sua fé. Como é que você sabe como é que você pode comprovar que você é salvo? Qual é a evidência
que pode ser apresentada e que comprova a sua salvação? Bom, o apóstolo João apresenta para nós qual é a evidência, qual é a prova da salvação. 1 João, capítulo 3, versículo 14. Olha só o que João diz nesse versículo aqui. Nós sabemos. Será que você pode afirmar em alto e bom som junto comigo? Nós sabemos. Ou seja, nós temos convicção e certeza. Não é algo que eu acho, é algo que eu sei. Nós sabemos que já passamos da morte para a vida, porque amamos os irmãos. Quem não ama, permanece na morte. Cara, então, na verdade, você é salvo pela fé, você crê que é salvo pela fé, mas a evidência de que você foi salvo é ágape. É o amor sendo manifestado de forma que pessoas possam ver. Amém, gente? Essa pregação de hoje vai ser difícil de arrancar de você um amém. Não vai ser tão fácil assim não, porque você vai ser muito confrontado, não por mim, mas pela palavra. E na verdade, quando nós somos confrontados pela palavra, alguém tem que mudar, ou você ou a palavra. Adivinha quem? Então, se permita ser confrontado pela palavra. Essa frase aqui de 1 João 3,14 é um versículo muito forte. Nós sabemos, ou seja, nós só temos a convicção, o entendimento que já passamos da morte para a vida. E essa palavra vida que ele usa aqui é Zoe, ou seja, a vida do próprio Deus. Saímos da morte espiritual para a vida do próprio Deus. Por quê? Porque nós amamos os irmãos. E quem não ama, permanece na morte, ainda que seja membro de alguma igreja. Ouvi um amenzinho aqui no meio, assim. Amém. Gente, o termo que João usa aqui para vida no original é Zoe, que é traduzido nos dicionários de grego como a vida ou a natureza do próprio Deus. Nós sabemos que Deus é amor, Deus é ágape. Portanto, se nós passamos da morte para Zoe, para a vida, então nós somos agora participantes da natureza do próprio Deus eterno. Amém, gente? Agora, o problema é que o novo nascimento é um evento espiritual. É um evento invisível, sem provas materiais. Então, se as pessoas à sua volta não conseguem identificar na sua vida o amor de Deus, na sua prática do dia a dia, só existem duas possibilidades, e só duas. A primeira é que você não nasceu de novo realmente, e está vivendo apenas de religiosidade. Essa é a primeira e mais trágica das opções. A segunda é que você realmente nasceu de novo. Você tomou uma decisão consciente e sincera por Jesus, como seu Senhor e Salvador. Você é salvo, mas ainda não se rendeu ao amor de Deus de forma plena e total. E todos nós aqui, pessoal que está presente, pessoal que está assistindo pela internet, todos nós temos uma tendência a nos rendermos ao amor de Deus de forma parcial e não de forma total. É uma tendência do ser humano. A gente se rende ao amor de Deus, mas não totalmente. Dá uma olhada comigo aqui o que diz Paulo em 2 Coríntios 5. 2 Coríntios capítulo 5, versículo 14. Paulo diz o seguinte: pois o amor de Cristo, ágape, nos constrange. Você pode falar para que a pessoa do seu lado possa ouvir isso. Diga assim: o amor de Cristo nos constrange. Essa palavra, esse verbo constranger, no grego, é sunerro.
Se escreve com CH, dá a impressão que é sunecho, mas a pronúncia do CH no grego é igual no hebraico. É um r. Sunerro. E sunerro, se você vai no dicionário de grego, para saber o que significa sunerro, a definição é simples. Constrangimento. Algo que te constrange, que é uma pressão que te constrange. É uma pressão que te constrange. No momento em que a gente nasce de novo em Cristo, o amor de Deus já está presente com toda a sua plenitude em nós. Será que você pode dizer graças a Deus por isso? Você nasceu de novo, no momento em que você tomou a decisão por Jesus, o amor ágape de Deus não está presente agora em você numa gota, numa porção pequena. Não, ele está presente já em você na sua plenitude, na sua totalidade. Você já tem o amor de Deus em você, no seu coração. Agora, esse amor de Deus que já está em você, na sua plenitude, ele precisa ser manifestado na prática da sua vida. Por quê? Porque Jesus disse para nós que é pelo amor que nós tivermos uns aos outros que nós seremos identificados como discípulos dele. Não porque a gente sapateia. Ah, pastor, mas eu sou crente sapatinho de fogo. Isso aí não te identifica. Para muita gente, para quem é da igreja, olha, pode até achar esquisito, mas entende. Mas quem é lá de fora, fala assim, rapaz, esse pessoal é muito louco. Não, eu não sou sapatinho de fogo, eu sou canela de fogo. Já é mais, né? Não é só o pezinho, é já canela de fogo. Não diz nada. Ah, mas eu falo em línguas. Não é isso que Jesus disse que é a prova do nosso novo nascimento. Ah, mas eu tenho o dom de profecia. Não é isso que Jesus diz. Ele diz, olha, você não precisa ser sapatinho de fogo, canela de fogo, falar em línguas ou profetizar. Mas se você não tiver amor, se você não tiver nada disso, não quer dizer que você não é salvo. Mas se você não ama, se você não exerce ágape, aí a coisa ficou esquisita. Porque a prova de que nós nascemos de novo, que João coloca aqui para nós, é a evidência de ágape na prática do nosso dia a dia. Agora, é preciso compreender que esse amor, ágape, ele nos constrange. O termo sunerro, colocar uma pressão que constrange. Ou seja, ele nos constrange, mas não nos força a amar. Você não é forçado a amar. Você é constrangido a amar. O Espírito Santo, ele chega no seu íntimo, colocando uma pressão. Cara, não odeie, não guarde mágoa, não guarde ressentimento, ame. É um impulso, é uma pressão. Mas quem coloca isso em prática não é o Espírito Santo, somos nós. Amém. Diga amém mesmo. E ninguém nem disse nada. Diga amém. Então, gente, Deus sempre vai respeitar uma coisa chamada livre-arbítrio. É algo que Ele nos deu, nos concedeu na criação. Ele deu ao homem livre-arbítrio. E Ele, Deus, vai usar de todas as ferramentas possíveis para te convencer a amar. Mas Ele não te forçará a nada, por qualquer meio que seja. Ah, pastor, já ouviu esse testemunho? Eu não estava amando como Deus queria. Então o Senhor me colocou no CTI do Barrador, para que eu aprendesse a amar o meu próximo. E lá o Espírito Santo apareceu para mim na forma de uma nuvem de madrugada, dizendo, ou tu amas ou te levarei. E aí a minha vida mudou. E eu digo sobre esse testemunho, mentira, mentira, mentira. Porque Deus não vai te colocar em CTI, nem em lugar nenhum, para que você seja forçado a fazer qualquer coisa para Ele. Porque Deus não aceita nada forçado de ninguém. Nada forçado de ninguém. Ou você se oferece,
ou você se apresenta, ou ele não força. Entenda bem o seguinte, é uma impossibilidade completa a existência de um amor forçado. Na verdade, a existência do amor implica na existência da liberdade. E é por isso que quando um pastor vai fazer um casamento, ele pergunta para o noivo e para a noiva: você aceita, minha querida, minha jovem, linda, você aceita esse traste que está aqui na sua frente como seu marido? Você tem certeza? Ela diz sim. Mas ela pode dizer não. Por quê? Porque ela tem livre arbítrio. Você pergunta para ele: ô rapaz, olha bem para a minha cara. Tu vai aceitar essa princesa? Pensa bem no que tu vai fazer. Essa menina, ela foi criada a pão de ló. Tu aceita? É, pastor, aceito. Pois é, ele podia dizer não aceito. É areia demais para o meu caminhãozinho. Mas ele vai dizer sim ou não. Porque Deus, ele respeita essa coisa chamada livre-arbítrio. Que tem muito teólogo que não acredita que existe, mas você não acreditar na existência do livre-arbítrio equivale a não acreditar na existência da gravidade. Ah, eu não acredito que exista a gravidade. Ok, sobe num prédio lá no terraço do 10º andar, se joga. Quando você estiver passando pelo 5º, você vai gritar lá para cima: agora eu acredito! Já era. O livre-arbítrio, Deus respeita. Ele poderia ter criado a mim e a você como se nós fôssemos robôs que iam declarar diariamente, mecanicamente para ele: eu te amo, Senhor, eu te amo, aleluia. Mas isso aí seria um absurdo. Pense bem, o que você preferia? Ter um robô comprado pela internet, programado para dizer 1000 vezes por dia para você: eu te amo, ou você acharia melhor ter uma pessoa de carne e osso, olhando nos seus olhos, falando com ternura e sinceridade: eu te amo? O que você prefere? Deus não te criou como um robô, porque Deus não aceita que você diga eu te amo de forma forçada, porque o amor não pode ser forçado. Deus não aceita um amor que é declarado por imposição externa, que na verdade nem é amor coisa nenhuma. Por isso, uma conversão forçada não é compatível com a fé cristã. Então, é preciso ceder. É preciso ceder a esse constrangimento. Eu preciso ceder a esse constrangimento, a essa pressão suave que o Espírito Santo traz ao nosso coração para amar e permitir que esse amor transborde de dentro para fora. Esse amor não vai transbordar de dentro para fora se você não permitir. Se você não tomar uma decisão: eu vou amar. Eu tenho motivos para odiar, mas eu vou amar. Eu tenho motivo para guardar mágoas, mas eu vou amar. Eu tenho motivo para guardar ressentimento, mas eu vou amar. É uma decisão que você toma. Amém, gente? As pessoas às vezes espiritualizam demais essas coisas e elas ficam dizendo: não, se Deus quiser eu vou amar. Então é por conta de Deus. Deus não vai dar uma chave de braço em você e forçar você a amar se você não quiser amar. É você que toma uma decisão de ser um praticante de ágape. E lembre-se, esse amor, ágape, é um amor sobrenatural. Portanto, ele nunca será fruto de um esforço para amar, mas sim o resultado de uma rendição. De uma rendição pessoal ao constrangimento que o Espírito Santo provoca no nosso coração. Amém? Mesmo o grande apóstolo Paulo, ainda que fosse o apóstolo Paulo, diz que ele tinha que trazer o seu homem exterior sujeito ao homem interior e se deixar constranger pelo amor de Deus. Dá só uma olhada aqui em 1 Coríntios 9, 25 a 27. 1 Coríntios 9, do versículo 25 em diante, ele diz assim: todo atleta em tudo se domina. Aqueles, os atletas, para alcançar uma coroa corruptível. Nós, porém, a coroa incorruptível. Assim corro também eu, não sem meta. Assim luto, não como desferindo golpes no ar, mas eu esmurro
o meu corpo e o reduzo à escravidão, para que, tendo pregado a outros, não venha eu mesmo a ser desqualificado. Paulo aqui ele usa de uma linguagem figurada extremamente forte, de alto impacto, dizendo que ele esmurrava o seu próprio corpo e reduzia o seu corpo à escravidão. É óbvio que Paulo não dava socos literais no seu próprio corpo. Paulo não está dizendo aqui que ele se trancava num quarto e ficava se espancando a si mesmo. Não é isso. O que ele quer dizer para nós aqui é que ele, mesmo sendo um apóstolo, ele também estava sujeito a essa luta da carne contra o espírito nascido de novo. São duas coisas opostas, a carne e o espírito que nasceu de novo. Então existe essa luta, existe essa briga. A carne não quer amar, não quer perdoar. A carne quer amar a quem a carne quer. O espírito é diferente. O espírito nascido de novo tem uma outra visão. 2 Coríntios 4, no versículo 16. Paulo diz o seguinte: por isso nós não desanimamos, pelo contrário, mesmo que o nosso homem exterior se corrompa, contudo o nosso homem interior se renova de dia em dia. Gente, a realidade da vida é a seguinte: alguém comete alguma coisa contra você. A tendência da sua carne é desejar o revide, a vingança. O desejo da sua carne é dar o troco. A gente aprende isso desde criança. Bateu, levou. Isso aí não é o seu espírito, isso aí não é recado de Deus para você. Isso aí é a sua carne clamando por vingança, por um revide. E é nessas horas, quando a carne está pedindo por vingança, por revide, que o homem interior, a mulher interior, nascido de novo, tem de entrar em ação para dominar o homem exterior. É nessa hora que o homem interior tem que esmurrar o homem exterior e dizer: você não vai prevalecer, quem vai prevalecer sou eu, quem manda aqui sou eu. É o seu espírito falando com a sua carne, quem manda aqui sou eu. É o homem interior, o seu espírito dizendo para a carne: quem manda aqui sou eu. É o homem interior que nasceu de novo dizendo para a carne: quem manda aqui sou eu. Sabe, de vez em quando eu falo isso para a minha carne. Sabe, a minha mãe, ela tinha não sei se ela pedia isso a Deus, mas ela queria ter um filho de 1,80 m. Era o orgulho dela que um filho tivesse 1,80 m. Aí eu, quando fui me apresentar para o exército, para servir, mede tudo, né? Peso, altura, não sei o quê. Quando media na minha altura, botaram no meu certificado lá de reservista, 1,80 m. Minha mãe guardava aquilo como se fosse para botar na parede. Aí de vez em quando eu digo para Satanás, eu digo para minha carne, eu falo: olha, esse 1,80 m aqui, ó, quem manda nele sou eu, é o homem interior. Porque se deixar por conta do homem exterior, não dá ruim. Se deixar por conta do homem exterior, dá ruim. Sabe, essa inclinação da sua carne não significa que você não é salvo. Significa apenas que você é um ser humano de carne e osso. Normal. Só isso. Vamos desmistificar a coisa. Você tem inclinações para o pecado que é a sua carne. Não sei, acho que eu não sou salvo. Não, você é salvo. Você é salvo. Só que você é um ser humano de carne e osso. Você não é uma pessoa de outro planeta. Você é um ser humano, só isso. E você tem carne, você vive nesse mundo, então você é sujeito às tentações. Mas também significa que só cabe a você e a ninguém mais assumir o controle da sua carne. Quem assume o controle da sua carne não é o líder do grupo de conexão. Não é o pastor dos casais. Não é o pastor dos homens. Não é a pastora Denise lá na Nova, nas Únicas. Não é a pastora Neiva lá na Geração Nova. Quem assume o controle da sua carne, it's you. Você pode dizer isso para a pessoa do seu lado? It's you.
Service with Pastor Fergali is also culture, and you learn English. Traduzindo, culto com o pastor Fergali também é cultura. Dá até para aprender inglês. Responsável pelo domínio da sua carne não é ninguém mais a não ser você. It's you. Não é o Cristiano Ronaldo. You. Não. You. E a maneira que Deus planejou para que isso aconteça é você usar do seu livre-arbítrio e escolher ceder ao amor de Deus. Trocando em outras palavras, é você que decide andar em amor. Levanta uma das suas mãos e faça essa confissão de fé. Diga, sou eu que decido andar em amor. Não é Deus que decide por mim. Não é um líder que decide por mim. Sou eu que decido andar em amor. E isso, gente, é válido não somente quando a sua carne pede por um revide, mas para qualquer manifestação da carne, seja o egoísmo. O que você faz quando o egoísmo quer se manifestar? Cara, eu decido andar em amor. O que você faz quando a avareza quer se manifestar? Aí eu decido andar em amor. Você está entendendo por que na hora das ofertas aqui, eu disse que tem gente que está na igreja, é da igreja, mas ainda tem a mente, muitas vezes, ainda dominada por um espírito de avareza? Oprimida por um espírito de avareza? Porque essa pessoa decidiu andar em amor em algumas áreas, mas na área financeira ela não anda em amor. Então, onde não existe uma liderança, existe um vácuo. E onde existe um vácuo, sempre alguém tomará proveito daquele vácuo. E o diabo vai tomar proveito daquele vácuo. Cara, essa pessoa anda em amor nesse setor, naquele setor, mas na área das finanças ela não anda em amor. Resultado, ali o espírito de avareza vai agir. Esse espírito vai agir, vai trazer pressão sobre a vida. Não vai morar na pessoa, não vai habitar, a pessoa não vai ficar endemoniada. Não existe essa possibilidade. Você é um cristão nascido de novo, você é templo do Espírito Santo. Tem alguma possibilidade de um demônio vir habitar em você? Nenhuma. Mas ele pode do lado de fora lançar dardos inflamados? Ah, com certeza. Para tentar te oprimir. Então isso é válido seja na área quando se manifesta o egoísmo, a avareza, quando se manifestam as ofensas, as provocações, quando se manifesta a tentação sexual, tentação na área do sexo. É nessa hora que a gente precisa manifestar o Espírito de Deus. É claro, é óbvio, que isso não vai acontecer da noite para o dia. É preciso crescer, é preciso amadurecer na vivência do amor ágape. Presta atenção no seguinte: quanto mais imaturo um cristão for, maior dificuldade ele terá para se render ao amor de Deus em todas as áreas da sua vida. Quanto mais imaturo ele for, maior a dificuldade de se render a ágape nas diversas áreas da sua vida. Gente, quando nós chegamos a Cristo, isso é importante entender nessa manhã de hoje. Quando nós chegamos a Cristo, muitas vezes, na nossa alma, que é a sede dos sentimentos, das emoções, das memórias, muitas vezes a nossa alma, ela está repleta de traumas, de marcas negativas do passado, que precisam ser tratadas por Deus. Não é que você despreze um tratamento oferecido pela ciência, o psicólogo, enfim, tem nada de errado com isso. Mas você precisa compreender que o psicólogo, o único recurso que ele tem para te ajudar é acessar o seu passado. O que você passou, o que você experimentou, o que você experienciou na vida. Deus não lida com você com base no seu passado, mas Ele lida com você com base no seu futuro, com base em quem você é agora em Cristo. Então, quando Deus olha para você e vê que você, mesmo sendo uma nova criatura, a nível da sua alma, da sua mente, ainda existem traumas
experiências negativas que estão atrapalhando você de tomar essas decisões de andar em amor, o Espírito Santo vem para te socorrer. Ele vem para te tratar. E por isso, a gente fala tanto sobre renovação da mente na palavra, porque somente pela ação do Espírito Santo e pela renovação da nossa mente na palavra vai haver cura, libertação e transformação para a nossa vida. Mas a gente precisa entender que essa renovação da mente na palavra, dando espaço para que o Espírito Santo haja, é parte fundamental nesse processo de crescimento, amadurecimento e libertação de traumas complexos, lembranças. Então, se você já tomou uma decisão pessoal, consciente por Jesus, mas reconhece que ainda existe muito a ser transformado nas suas ações, nos seus comportamentos, nos seus sentimentos, nos seus hábitos. Não deixe que o diabo te convença de que você não é salvo ou de que nada disso pode ser alterado. Porque quando o diabo encontra em você esses problemas de comportamento, de hábitos, esses problemas de traumas e coisas do passado, ele vai te querer convencer você de duas coisas. A primeira é que você não é salvo coisa nenhuma. A segunda, ele vai tentar te convencer que não tem remédio, não tem jeito, porque pau que nasce torto, morre torto. Que a vida é assim mesmo. Não aceite nem uma coisa, nem a outra. Você é passível de ser transformada da água para o vinho. Lembre-se que eu já disse aqui, e volto a repetir, o milagre mais significativo que Jesus realizou em todo o seu ministério foi o primeiro, transformação de água em vinho. Tem gente que olha para esse milagre e não entende, acha que ele é até irrelevante. Não entendo esse milagre que Jesus transformou água em vinho. Ninguém foi liberto, ninguém foi curado, não manifestou demônio, não aconteceu nada. Tem alguma coisa errada aqui. Foi só um show de habilidade, um show de poder, transformar água em vinho. Mas esse foi o milagre mais significativo que Jesus realizou em todo o seu ministério. Porque com esse milagre, que foi o primeiro, Jesus estava dizendo, é para isso que eu vim. Para transformar a vida do ser humano de uma água insípida. Porque aquela água não era para beber, eram 6 talhas de pedra, aonde cabia em média 100 litros em cada uma. Em média, umas maiores, outras menores, cabia em média 100 litros. 6 é o número do ser humano. Pedra é símbolo da lei. E aquela água não era para beber, era para os convidados que chegavam no casamento lavarem mãos e pés, num ritual que Deus nunca instituiu, foi a tradição que instituiu aquele ritual, lavar mãos e pés para se livrar de impurezas espirituais, como se um pouco de água pudesse remover o pecado, ou as consequências do pecado. Então o cara lavava a mão, lavava pé, e entrava água, eu estou livre de impureza, estou puro diante de Deus. Então Jesus vem e transforma aquela água que simbolizava o fracasso do homem, tentando cumprir a lei, tentando alcançar esforço, alcançar salvação, por seu próprio esforço, ele transforma aquela água que simbolizava um ritual que foi instituído pela tradição dos homens, não por Deus em pessoa, ele transforma agora no melhor vinho que aquele mestre de cerimônias já tinha provado em toda a sua vida. E vinho na Bíblia é símbolo de celebração e alegria. Eu não consigo entender essas igrejas legalistas que dizem que se você beber uma taça de vinho, você está em pecado. Então Jesus pecou a vida inteira, porque ele fala que até na última ceia ele bebeu vinho. E eu, não, mas era suco de uva. Que suco de uva? Deixa de ser hipócrita. Deixa de tentar torcer a Bíblia de acordo com a sua teologia denominacional e não com aquilo que a Bíblia fala de verdade. Era vinho mesmo e acabou. Ponto final. O que Melquisedeque serviu para Abraão foi pão e vinho. Não foi pão e suquinho de uva. Que hipocrisia danada é essa?
De onde saiu essa ideia? Tradição de homens. Jesus transformou a água em vinho justamente para mostrar, cara, eu vim para isso, para transformar a sua vida de uma mera religiosidade, de rituais bolados pela tradição do homem, em uma vida de abundância, de alegria, de celebração. Amém? E é por isso que a Bíblia diz que a alegria do Senhor é a nossa força. A alegria do Senhor é a nossa força. Então não permita que o diabo venha tentar te convencer que você não é salvo, porque você tem esse problema, esse trauma, sei lá o quê. Ou porque você ainda não atingiu uma maturidade que tenha te levado a perdoar quem te ofendeu, quem te magoou, quem te aborreceu. Não, você está crescendo. Apenas diga para você mesmo, se é que você quer crescer, se é que você quer amadurecer, diga para você mesmo, eu estou num processo de santificação. Eu estou num processo de crescimento. Eu estou num processo de amadurecimento pela palavra de Deus. E nada, absolutamente nada, poderá impedir que eu progrida. E tome uma decisão de seguir em frente. Tome uma decisão de seguir em frente. O diabo vai tentar te acusar. Você falhou. Você foi ao culto, ouviu o pastor Fragale pregar, você ouviu a palavra, mas não colocou em prática ainda. É porque você é um crente meia boca, meia tigela, sei lá o quê. Não dê ouvidos, não dê ouvidos. Declare, eu estou num processo de crescimento, eu estou num processo de santificação, eu estou num processo de amadurecimento e nada vai me impedir de progredir e chegar onde Deus quer que eu chegue, onde Deus me chamou para chegar. E quando você tomar essa decisão, olha só, quando você toma a decisão de perdoar alguém por algo que essa pessoa fez contra você, o diabo na mesma hora, ele vai tentar te dizer, não faça isso. Não, essa pessoa merece sofrimento, essa pessoa merece pagar o castigo. Você tem que orar para que Deus mande sobre a vida dela um juízo que é para ela aprender. O diabo vai tentar te convencer dessas coisas. Essa pessoa não merece. Claro que ela não merece. Você foi salvo e não merecia. Você não foi salvo porque você merecia. Não é uma questão de méritos. Não é uma questão de méritos. É uma questão de eu colocar em prática a evidência da minha salvação. Eu fui salvo. Então eu vou colocar em prática. A sua carne não gosta. A sua carne não vai querer. Você vai ter que beliscar a carne e dizer, você vai lá sim, vai. Você tem que levar, tem jeito. Tem que beliscar a carne. Porque a tua carne não vai querer. A tua carne ela é orgulhosa. A tua carne é cheia de orgulho. Você vai se rebaixar? Vai pedir perdão por uma coisa que você nem fez? O culpado não foi você, foi o outro. Aleluia, Deus. Ou é verdade, estou inocente. O culpado foi aquele infeliz, miserável. Prepara, Senhor, e leva. Mas não leva devagar, não. Leva assim, com muita dor, muito sofrimento. Numa dor extrema, num acidente, assim, onde voa e perna para um lado, braço para o outro. Aleluia. Com carinho e amor, né, Deus? Aleluia. A sua carne não quer. Sua carne não tolera bem essas coisas, porque a tua carne é orgulhosa. A carne é orgulhosa. Mas eu preciso aprender a ceder ao amor de Deus, porque quando eu faço isso, eu só tomo a decisão. Quem me empodera para fazer o que eu tenho que fazer é Deus. Eu não faço na minha força, eu faço na força dEle. Eu sozinho não consigo. Você está entendendo por que Jesus disse, sem mim, nada podeis fazer? Porque não é na força, não é no braço. Não é na força, não é no braço. É no render-se a Ele. Amém? Curva a sua cabeça, eu queria orar com você e por você. Eu creio que essa é uma manhã, é um domingo de transformação.
É uma oportunidade de um início. Não é que é somente hoje. Se você perder hoje, não tem mais para a semana que vem, ou para o mês que vem, ou para o ano que vem. Não, não. É um dia de uma oportunidade, em meio a tantas oportunidades que Deus nos dá. Todo dia é dia para Deus trabalhar, operar e transformar nossa vida. Todo dia é uma oportunidade para Deus operar e transformar nossa vida. Todo dia. Mas eu queria, se você reconhece que você precisa da força do Espírito Santo, para ser aquilo que Tiago diz, sejam praticantes da palavra e não meros ouvintes. Porque aquele que é somente ouvinte, ele é como uma onda do mar, que chega, molha aquela porção de areia, mas recua, e vai e volta, e vai e volta. Não, não, eu não quero ficar no vai e volta, eu quero ir e ficar. Eu quero crescer, eu quero amadurecer, eu quero ceder ao Espírito Santo. Eu quero submeter o meu homem exterior, a mulher exterior, ao homem interior, ao Espírito nascido de novo. Não é uma coisa que a gente faça de modo simples, mas a decisão é simples. E se você está tomando essa decisão hoje, você identifica na sua vida algum comportamento, algum hábito, alguma coisa que precisa ser tratada por Deus. E só Deus pode tratar. Pode ser alguma raiva, alguma ira contra alguém, contra uma circunstância que aconteceu na sua vida, e você diz, aquilo marcou minha vida e eu fiquei chateado, aborrecido, e aquilo está aqui até hoje. Mas eu quero me livrar desse lixo. Foi fulano que me magoou, que me feriu, e é uma dificuldade que eu tenho. A lembrança dessa pessoa me causa, caramba, me deixa o estômago revirado. E você quer se livrar desse lixo hoje, desse peso hoje. Não é nem a primeira nem a última oportunidade que Deus dá para isso, mas é uma entre tantas que Deus dá. Eu queria orar com você e por você. Eu queria te convidar para tomar uma atitude de fé e de coragem. Sabe, de sair do seu lugar e vir orar comigo aqui na frente. A gente tem feito isso a cada domingo. Sabe, da gente vir aqui à frente, a gente se ajoelhar aqui na frente e a gente se derramar na presença de Deus e dizer, Deus, eu estou abrindo meu coração. Eu estou aqui rasgando o meu interior, rasgando o meu coração, porque eu não quero mais carregar essa mochila nas costas. Eu não quero mais carregar esse peso, esse fardo. Eu não quero mais andar com isso. Eu quero me livrar disso. E eu sei que você pode. Sabe, aqui na frente você vem, mesmo que você não venha, você não precisa, nem pode tentar segurar, sabe, ficar travando. Não, renda-se ao Senhor, renda-se ao Senhor Jesus, renda-se a Ele. Rendição é a palavra, rendição é a palavra, rendição é a palavra. Sabe, pode chegar aqui, ó, vocês que ainda estão em pé aí, pode chegar, tem espaço aqui, mais aqui para o meio. Rendição é a palavra. Sabe, rendição é a palavra certa. Rendição é a palavra correta. Sabe, um ladrão, um assaltante, chega com uma arma e você se rende. Mas você se rende porque tem uma arma. Jesus não te apresenta uma arma, Ele te apresenta ágape. E você se rende a Ele. Porque você sabe que Ele tem poder para transformar aquilo que ninguém mais consegue. Ele pode fazer aquilo que ninguém mais pode. Ele pode tocar numa área do seu interior que ninguém consegue, que ninguém pode, que talvez o psicólogo, o terapeuta levaria anos para identificar, para acessar. E o Espírito Santo, em um segundo, em um átimo de tempo, ele vai lá naquela área, naquela gaveta que está trancada, fechada lá no fundo do seu coração, e ele vem com a chave para abrir e remover toda a mágoa, ressentimento, ira, ódio, não importa o quê. Talvez você tenha sido ferido e magoado, até mesmo por um pastor, por uma igreja. Quantas pessoas chegam aqui na Nova
E dizem, pastor, eu estou aqui na Nova, mas não quero me envolver em nada. Não por enquanto. Eu quero ficar no banco, porque na igreja que eu estava, eu fui manipulado, e fizeram assim, e assado, abusaram da minha boa vontade, e isso acabou afetando o meu casamento, afetou a recriação dos meus filhos. Cara, hoje é dia de você jogar isso no lixo. Hoje é dia de você jogar isso no lixo e ficar livre. Eu vou pedir que os pastores e pastoras que estão aqui presentes estejam agora passeando aqui no meio dessa turma que está aqui, impondo as mãos, orando, intercedendo, declarando, profetizando vida abundante, declarando sobre essas pessoas vida abundante. Bruna, vem ajudar a gente aqui. Vem Mário, ajuda a gente aqui também, impõe as mãos aí. Rodrigo, vem cá. Vem Sabrina, vem aqui, ajuda a gente aqui a impor as mãos nessa turma. Guga, eu vi, Guga, amém, já está orando ali. Naná, está aí também, Naná? Ajuda a gente aí, impõe as mãos sobre essa turma. Declara ágape sobre a vida de cada uma dessas pessoas. Declara a ação, a influência, o poder do amor divino, do amor de Deus, o amor incondicional, removendo fardos, tirando mágoas, removendo ressentimento, removendo todo esse lixo espiritual, todo esse lixo emocional, e trazendo renovação, trazendo vida abundante, trazendo uma nova fase, um novo tempo, uma nova etapa, um novo ciclo de crescimento. Meu irmão, minha irmã, você que está aqui na frente, eu quero declarar uma coisa para você. Você vai experimentar, a partir desse dia de hoje, uma explosão de crescimento na área material, na área emocional, na área espiritual. Porque quando o ágape entra, traz prosperidade material, física, emocional, relacional, tudo muda, e muda para melhor. Pai, em nome do Senhor Jesus, nós oramos agora por cada pessoa que está ao alcance do som da minha voz, presentes aqui ou acompanhando pela internet. Nós oramos, ó Deus, e já declaramos que estão derrotados todos os espíritos malignos que estavam enviando setas, dardos inflamados, tirando proveito de traumas, tirando proveito de lembranças, tirando proveito de raivas, iras, mágoas, ressentimentos. Mas hoje, a partir de hoje, nós declaramos a derrota de todos esses espíritos na vida de cada um desses irmãos e irmãs, e declaramos a prevalência do Teu Espírito Santo. Nós declaramos aqui, ó Pai, no nome de Jesus, em nome de Jesus,